Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Você aí que já me segue, você que está acostumado aí com os meus vídeos, deve estar até estranhando aqui esse cenário, né? Aqui é o meu santuário, né? Meu santuário que eu considero, né, um santuário de música. Então você que está acostumado aí com aquele cenário de livros, né, estante com livros, deve estar estranhando. Esse vídeo de hoje, é um vídeo que vai começar uma série, que eu já queria fazer essa série, já queria ter começado, que é Arte e Psicologia. Eu estava pensando já há alguns dias começar essa série, que é comentar sobre grandes artistas, né, grandes nomes da arte, da música, da escultura, personalidades do mundo artístico com um viés assim da psicologia, comentando sobre a personalidade deles. Eu já estava pensando em fazer essa série, mas hoje, um dia, eu achei que hoje deveria ser o dia de iniciar essa série, porque hoje, 3 de julho, é aniversário, infelizmente, aniversário de morte de um grande poeta do rock, um grande é, artista, né, do rock, que foi Jim Morrison. Você aí que é roqueiro como eu, você aí que já passou dos 40, está nos 50 ou até mais, né? Com certeza, se você é roqueiro, você já ouviu falar em Jim Morrison e a lendária banda, né, The Doors, e que Jim Morrison foi o grande líder, né, da banda The Doors. Então hoje é aniversário de morte desse grande ícone do rock mundial e eu resolvi gravar esse vídeo como uma espécie de homenagem, porque realmente eu ouvi muito The Doors, eu ouvi muito as músicas, as canções de Jim Morrison, fez parte da minha adolescência, marcou a minha adolescência. Então esse vídeo também é um vídeo de homenagem e por que não de agradecimento, né? Porque Jim Morrison, ele era um grande poeta, letras é, profundas, né? Ele tinha algumas letras dele, realmente letras muito profundas. Ele falava sobre os conflitos, né, do ser humano, ele falava sobre morte, sobre doença, ele falava sobre corrupção, ele falava sobre a guerra. Então ele falava sobre os temas que aflige o ser humano. E isso marcou muito a minha adolescência. Então esse vídeo é uma espécie de homenagem e o início de mais uma série aí, Arte e Psicologia. Então para vocês aí que são no caso, para quem é fã de rock, então eu acho que vai gostar desse vídeo. É o meu primeiro vídeo sobre esse tema e confesso a você que estou sendo o mais natural possível, porque eu não planejei, não parei para pensar como ia fazer, porque também foge um pouco, claro, foge um pouco o meu propósito, né? Foge um pouco, mas ainda assim eu resolvi fazer esse vídeo. Bem, Jim Morrison, eu estou usando a camisa, você deve estar vendo aí, The Doors, sou fã de carteirinha. Jim Morrison é esse cara aqui, na capa desse CD. Essa foto aqui, né, desse CD, a banda, né, bem jovem ainda, todos eles. Vou falar um pouco sobre o The Doors e sobre Jim Morrison. Bem, Jim Morrison ele nasceu no ano de 1943, ele era americano, nasceu nos Estados Unidos, e o pai dele era um militar da Marinha Americana. E o pai dele era muito rígido, o que é comum, né, dos militares, né, tem aquele comportamento mais rígido. E o pai dele levou essa atitude de rigidez, de muita correção, pouca tolerância, levou isso para a família, para dentro da casa, né? E Jim Morrison sentiu bastante esse tipo de educação que foi dada a ele. Jim Morrison, desde muito jovem, sempre teve um espírito de liberdade, era um cara que prezava muito a sua liberdade. E na infância ele foi ali criado daquela forma muito rígida. E isso
Isso com certeza criou problemas na personalidade de Jim Morrison. Ele ainda na adolescência já começou a apresentar comportamentos assim nada convencionais, comportamentos assim muito rebelde, um comportamento muito atrevido, né? Vou usar esse termo, um comportamento de quebrar regras, de quebrar as normas, de não seguir normas. Se você é estudante de psicologia, se você é estudante de psicanálise, se você é terapeuta, é interessante vocês pesquisarem aí essas personalidades. Vale a pena para você entender um pouco como pessoas tão geniais como Jim Morrison, como pessoas tão geniais em determinados aspectos conseguiam ser tão loucas em outros aspectos. Você já deve ter ouvido falar que a loucura e a genialidade caminham de mãos dadas. E isso eu considero uma grande verdade. Loucura e genialidade sempre caminharam juntas. Sempre teve uma aproximação muito forte, muito grande entre loucura e genialidade. Eu não vou dizer para você que Jim Morrison ele era uma pessoa louca, mas se aproximou disso, tá? Se você for estudar a personalidade de Jim Morrison, ele, além do uso de drogas, né, além do abuso de drogas, que nos anos 60 era quase uma regra isso, é bom fazer esse comentário, pessoal. Às vezes a gente fala sobre as drogas, e eu sou contra as drogas, eu sou totalmente contra. Mas nos anos 60 era meio que era a cultura da época. Às vezes a gente que gosta de música, de rock, e aí você tem bandas, né, dos anos 60, dos anos 70, e aí você vê lá, fulano usava drogas, não sei o que, aí você cria uma imagem negativa da pessoa, mas a verdade é que os anos 60 e os anos 70 foram 2 décadas os anos 60 e os anos 70 que era quase regra a pessoa usar alguma substância. Fazia parte da cultura da época. Fazia parte de tudo que estava acontecendo no mundo, a mentalidade no mundo mudando naquela época fazia parte. E Jim Morrison ele abusou muito de cocaína, de LSD, maconha, ele abusou muito do álcool. E ele que já tinha uma personalidade complicada, porque ele tinha um superego muito rígido por conta do pai, você aí que estuda psicanálise sabe disso. Ele que já tinha uma personalidade complicada, um superego muito rígido, um superego muito inflexível, um superego muito punitivo, muito julgador, que é um superego resultado da infância, né, que ele teve com o pai. E ele já tinha essa personalidade instável e aí usava muitas drogas, aí piorou a situação. Então a gente observa em Jim Morrison muitos sintomas, como delírios, né? Ele delirava, ele falava coisas que não existiam, ele falava coisas que não condizia com a realidade, ele inventava histórias e acreditava nas histórias que ele inventava. Ele era muito agressivo às vezes, e claro, tem também influência das drogas, né? Tinha influência das drogas, mas ele era muito agressivo. Ele tinha um problema sério com a autoridade, né? Jim Morrison ele não conseguia respeitar as autoridades, ele não conseguia ter nenhum tipo de respeito por qualquer figura de autoridade. Nos shows do The Doors era muito comum, nos shows, ele aprontar no palco, né? Ele falava coisas, ele insultava a plateia, ele insultava os policiais que estavam ali para fazer a segurança do evento, ele xingava os policiais, ele fazia coisas absurdas, né? Ele fumava maconha no palco. Então ele quebrava as regras. E a gente percebe que era um comportamento devido à infância, né? Todo aquele comportamento de rebeldia, todo aquele comportamento de enfrentar a autoridade, inconscientemente ele estava enfrentando o pai dele. Inconscientemente ele estava ali brigando com o pai dele. Ele estava tentando impor a vontade dele diante do pai, né? Então, claro que isso era inconsciente, mas aí ele apresentava esse tipo de comportamento. Todos os shows do The Doors, quase todos, era raro um show que era tranquilo, era raro um show que as coisas aconteciam normais.
Era raro um show que Jim Morrison conduzia ali, ele era vocalista, né, da banda, era raro um show que ele conduzia o show de forma tranquila. Quando tinha show marcado, todos os integrantes do The Doors, né, a banda era composta de 4 integrantes, 4 músicos junto com o Jim Morrison. Então, quando era dia de show, a banda já ficava tensa, a banda já ficava ali na expectativa, o que o Jim vai aprontar hoje. E de fato, era sempre ele aprontava. E aí teve um show, se eu não me engano, em Miami, no ano de 69, se eu não me engano, que ele passou dos limites completamente, ele passou dos limites, ele xingou os policiais, ele colocou o pênis dele para fora da calça, foi um absurdo. E aí, claro, ele teve que enfrentar a justiça, né? A banda toda foi punida, eles não podiam mais fazer shows nos Estados Unidos, em nenhum lugar. E aí ele começou a entrar numa depressão depois disso, né? Porque a personalidade dele, ele era bastante bipolar, ele tinha uma bipolaridade evidente, ele passava períodos eufóricos, né, de euforia, e bebia bastante, usava muito álcool, cheirava cocaína. E aí depois períodos de mania e depois períodos de depressão, que ele usava mais o álcool, e o álcool primeiro excita o sistema nervoso, mas depois deprime. E aí ele ficava naquela depressão horrível. E depois desse episódio, que a banda não podia mais tocar, fazer shows, aí ele caiu mesmo em depressão, passou um tempão depressivo, e sem poder fazer show, sem poder cantar. E aí ele resolveu sair dos Estados Unidos com a namorada dele, né? Ele foi para Paris, passar um tempo em Paris, e lá em Paris, no dia 3 de julho de 1971, ele foi encontrado pela namorada, morto, na banheira, né, do apartamento que ele estava morando em Paris. Foi a namorada dele, a Pamela Morrison, que encontrou ele, né, o corpo dele já morto ali na banheira, em 3 de julho de 1971. E aí ele foi enterrado lá mesmo, em Paris, não foi enterrado nos Estados Unidos. Ele foi enterrado no cemitério em Paris, colocando um ponto final em uma das bandas, né, de rock mais icônicas, que passou por aqui. Então esse vídeo é uma espécie de homenagem, uma espécie de homenagem, e de também começar aqui uma nova série, né, sobre personalidades no mundo da arte, comentando com a psicologia. Então é isso, foi um vídeo bem diferente, um vídeo que foge aqui o nosso tradicional tema, né, que é mais focado em psicologia e desenvolvimento, mas para mim foi importante fazer esse vídeo. E outros virão de outros artistas. Espero também que vocês, não sei, dê sugestões de artistas que vocês gostem, querem saber um pouco sobre a personalidade, comentar sobre a personalidade. A personalidade de Jim Morrison, variava tanto, ele tinha tantos sintomas, ele tinha delírio, ele tinha sintoma de esquizofrenia, ele tinha depressão, ele tinha mania, ele tinha ansiedade, a drogadição, que também é um grande problema. Era uma personalidade tão complicada e ao mesmo tempo tão genial, porque ele fez letras fantásticas, ele fez letras que até hoje todo roqueiro, em qualquer lugar do mundo, toda pessoa que gosta de rock, em todas as partes do mundo, conhece a banda The Doors e o líder da banda, Jim Morrison. Depois de 52 anos de sua morte, continuam aí com toda aquela atmosfera, né, que a banda manifestava na época que ainda estava tocando. Ainda existe essa atmosfera entre os fãs, entre as pessoas que ouviam o The Doors.
Então é impressionante como uma pessoa tão desequilibrada como era Jim Morrison, ele era tão desequilibrado e ao mesmo tempo uma pessoa que conseguia fazer letras, poesias tão que atravessam o tempo, né? Estão aí há décadas e continua fazendo sucesso. Além de músicas, de letras de músicas, ele também escreveu, se eu não me engano, um ou foi 2 livros de poesias que ele escreveu. Se eu não me engano, foi 1 ou 2 livros de poesia. Ele se considerava mais um escritor de poesia do que um letrista de uma banda de rock and roll. Ele se considerava muito mais um escritor de poesias. Ele também fez cinema na Universidade da Califórnia, mas não chegou a concluir. Isso antes de começar a banda, ele fez cinema na Universidade da Califórnia, mas não chegou a concluir porque começou com a banda e abandonou o curso. Então esse vídeo de hoje foi o início aí de uma nova série, Arte e Psicologia, e eu conto com vocês aí para sugestões, né, de novos artistas, outros artistas que de repente você gosta. Ok? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Um grande abraço.